Muito boa tarde a todos. É bom ver uma casa cheia. Muito obrigada. Almedina acaba de publicar mais um livro, Como Não Decidir uma Obra Pública, um método da razão ao erro, da autoria do Dr. Carlos Encarnação e de ser engenheiro João Rebelo. Permitam-me que agradeça e manifeste o meu apreço a este magnífico painel de apresentadores. Muito obrigada. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, Sr. Professor Fernando Nunes da Silva, Dr. Luís Marques Mendes, o meu agradecimento pela vossa presença. Foi com agrado que a Almedina aceitou mais esta proposta editorial, desta vez vinda por parte do Sr. Dr. Carlos Encarnação. Diríamos até com uma dupla satisfação, porque faz parte de uma obra vinda do seu, permita-me um uso, seu recente Presidente da Câmara, e também porque é uma obra que trata de um tema particular de Coimbra. Desde esse momento, até hoje, passaram 9 governos e 6 presidentes do Conselho de Administração. Portanto, já não falo nas eleições que houve pelo caminho. Ora, não conheço nenhum projeto desta envergadura que resista a este tipo de instabilidade. E como o livro demonstra, se a preocupação era salvaguardar o investimento do Estado, para ele não ultrapassar determinado montante, depois de muita discussão com as finanças, em 2001 o concurso só não é lançado, em 2002, porque o Ministério das Finanças recusa-se a assinar um despacho conjunto que permitiu o seu lançamento pelo Ministério dos Transportes. E recusa-se a assinar um despacho conjunto que considera que o projeto não tem viabilidade económica. A não ser que houvesse uma série de condições que ou eram inaceitáveis para o lado do Estado ou eram inaceitáveis para o lado das câmaras. Então chega-se a uma plataforma de entendimento em que se diz, bom, até 175 milhões de euros, se não erro, o Estado toca. A partir daqui, a meta não tem que chegar à frente. Com os privados, com quem conseguir. E, portanto, se era esse o problema já estava ultrapassado em 2002. Quando em 2005 se repõe tudo em causa, não só em termos de modelo de enquadramento institucional e da própria base da concessão, como isso obriga à reformulação completa, não só do caderno de encargos, como das outras peças concursais. Como eu estou a separar várias operações, e ainda por cima, pois nestas coisas aparece sempre aquela linhazinha que aparece despercebida no meio das centenas de páginas com que estamos a tratar, e diz, bom, mas se quiserem também encontrar uma outra solução tecnológica para a malta usar, também podem propor. Isto era repor, outra vez a discussão já tinha sido arrumada, até com algumas manifestações de cidadãos, etc., mais ou menos em 2002, 2003, 2005, reaviva-se essa questão. Bom, e a partir daí, eu diria que foi sempre a abrir, como se costuma dizer em linguagem de garotos. A partir daí, as questões começam-se a avolumar, vem depois o governo de Sócrates e é um bocado apanhado, a ideia sempre perceber muito bem o que é que sabe fazer, cada vez que muda um governo há sempre as chamadas viúvas dos projetos que ficaram pelo caminho, que voltam outra vez a apresentar o dossiê e chamar a atenção de aqueles malandros, viram cá disto, isto ia ser feito assim, etc, etc. E portanto lá apareceram outra vez, em cima da mesa, já esqueceu-se completamente qual tinha sido a origem do problema, a ligação do ramal da Lausanne em primeiro vez, já se esqueceu completamente daquilo que tinham sido as avaliações de custos das várias alternativas na altura e volta-se a questionar a viabilidade do processo. É evidente que a pressão política já era demasiadamente forte para voltar atrás e considero que a minha ingenuidade, aquilo que na altura estava a ser um projeto europeu, onde estavam desenvolvidos com alemães e com franceses, sobre a reabilitação de linhas e de ramais deste tipo regional para os integrar a Bordeaux e Karlsruhe, os nossos parceiros, e Coimbra, no caso de estudo português, de integrar isto numa rede
de âmbito regional, nasce o sistema de mobilidade de Mondego, em que, para mim, estava em causa a questão do que era a primeira peça desse sistema, mas que era importante, até que estava a falar da alta velocidade ferroviária, da localização da nova estação ferroviária de Coimbra, que era importante terem em linha de conta coisas que já vinham muito atrás, de meados do século passado, que era a ligação da Figueira da Foz, de Montemor, a zona envolvente Coimbra. E depois perceber que isto, o problema da pouca procura do ramal da Lausanne, tinha que se entender numa perspectiva muito mais alargada, cuja massa crítica, se pudesse ser posta a funcionar articuladamente com políticas de ordenamento do território, políticas ativas de ordenamento do território e de urbanismo, e de reestruturação do sistema de transportes, acabar com os 500 operadores, tentar ter, de facto, um transporte mais integrado, no caso do Bordeaux, no caso do Burgo, isto ganhava uma outra coisa. Mas, nada de questionar aquilo que já estava como dado adquirido: eletrificação, bitola standard, sistemas tipo métricos. Ao ler o livro com gosto nestes últimos dias, a pessoa fica a perceber tudo. O livro é, por um lado, objetivo, factual e direto. Primeira coisa boa. Segundo, está bem escrito e é muito apelativo. Não dá insónias. E em terceiro lugar, vale a pena também ser lido por esta razão. É um contributo inestimável para se chamar a atenção, sobretudo de quem decide como é que as coisas não devem acontecer. Porque nós costumamos, quando surge um problema, dizer: isto é para esquecer. Não, isto devia ser para não esquecer. Para não se repetir no futuro os erros cometidos no passado e no presente. Só desde que a Sociedade do Metro Mondego foi constituída, já lá vão 15 anos. E entre a Sociedade e depois todo o Estatuto foram mais 6 anos. Já passaram vários governos, vários primeiros-ministros, vários ministros, secretários de Estado e presidentes de Câmara. Segundo, as consequências já aqui referidas da instabilidade política e governativa. Porque isto é outro vício tipicamente português. É muito português, é na nossa originalidade, que é: muda o governo, mudam normalmente as orientações. Mudou as tutelas, é difícil encontrar uma tutela que não diga o pior possível da anterior. Sempre com muita diplomacia, evidentemente, mas sempre a dizer que as coisas podiam ser feitas de outra maneira. Ou seja, não há, também no domínio da obra pública em Portugal, o que é desastroso, o mínimo de preocupação da continuidade do Estado. O Estado é sempre o mesmo, independentemente do governo ser A e amanhã ser B. Terceiro vício deste case study, desta obra tipicamente portuguesa, obviamente, depois em consequência de tudo isto, o desperdício de recursos. Ou seja, também aqui se estima uma obra com valor de X e ela custa mais Y e mais Z. Está bem que depois também é reformulado e tem que se levar tudo isso em atenção, mas evidentemente que com estes atrasos, com estas reformulações, com estas instabilidades, obviamente, consequência, o erário público, o contribuinte. Ou seja, também aqui no domínio financeiro, qual é a grande lição? Normalmente gastamos como ricos, mas produzimos depois como pobres. E, finalmente, só para ser sintético, também aqui neste exemplo do Metro de Mondego está aquilo que eu chamo a insensibilidade social e a insensibilidade política. E, portanto, é um bocadinho aquela situação de deixar as pessoas pior do que no meio da ponte. As pessoas já não têm passado e ainda não têm futuro. Ainda não têm metro e já não têm os carris anteriores. Isto é, normalmente, também aconteceu nesta obra e de maneira é desprezo pela população. Isto em grande medida acontece com a obra em Coimbra, como provavelmente também aconteceria no Porto, ou em Braga, ou em Aveiro, ou em Viseu. Em Lisboa é que eu não tenho a certeza que necessariamente aconteceu. Claro que isto não é um problema do governo, não é um exclusivo do governo XYZ, não é. Nem da democracia. Acho que isto é histórico, é cultural, mas é um vício político. A ideia de escrever o livro e depois a forma como ele é apresentado é um contributo notável.
notável, para tentar ajudar a reparar, se não todos, pelo menos alguns destes erros, destes vícios e destas vicissitudes. Resumindo, concluindo, este livro é uma oportunidade para refletir sobre todas estas questões. No plano micro, no plano macro, mas todas elas, com valor mais pequeno ou valor mais elevado, todas elas ajudam a dar um bom exemplo ou um mau exemplo ao país. O que é que resulta claro deste livro, na minha opinião, que eu tive também a oportunidade já de ler? Resulta muito claro que este projeto é um projeto que só tem sentido se juntar à linha da Lausanne, chamemos-lhe assim, um conjunto de percursos urbanos dentro da cidade e que liguem os polos mais geradores de tráfego de pessoas, nomeadamente os hospitais e os polos da universidade. Só assim este projeto do Metro Mondego ganha um equilíbrio económico-financeiro mínimo. Essa é uma conclusão absolutamente lapidar deste livro. Não está lá dito se calhar em lado nenhum, mas quem o lê percebe imediatamente que esta é a única conclusão possível. O Metro Mondego, este projeto do Metro Mondego, o tal projeto que já dura há tempo demais, e isto também se consegue ler no livro, não estando lá escrito, conjuntamente com toda a revolução que traz consigo à cidade de Coimbra, este projeto é uma peça muito importante para consolidar Coimbra como polo urbano capaz de dar sentido, de dar voz a este sistema urbano litoral que vem de Aveiro, Águeda, passa por Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, vai se calhar até às Caldas da Rainha e Alcobaça, e que depois se projeta para o interior, para Viseu, Guarda e Castelo Branco. E esta voz de que esta região precisa de projetos como este. Uma voz, evidentemente, que vai potenciar e amplificar a voz dos outros centros. Não vai abafá-la. E com isso vai contribuir para desconstruir este modelo territorial que temos em Portugal, no qual esta grande região de que falei, economicamente tão forte como é, acaba por ser cotidianamente drenada, sobretudo para sul, mas também alguma coisa para norte, drenada dos seus recursos e do seu